Fala, meus queridos, sou o professor Antônio, estou aqui novamente para a gente gravar nossa segunda aula. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como vocês sabem, a ideia da gente fazer esse canal para trabalhar esses conteúdos de história e filosofia surgiu de uma necessidade e de um pedido que alguns meus alunos, sentir a necessidade de assistir novamente, de ter o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, para que eles pudessem revisar em casa e pudessem voltar novamente aos conteúdos que foram trabalhados em sala. Mas esse vídeo não é apenas para alunos do segundo grau, quem está se preparando para o vestibular, concurso público. Na verdade, é um vídeo para todos que estão interessados em história e também para professores que querem preparar as suas aulas para as disciplinas de segundo grau e todas as outras disciplinas também. O objetivo dessa aula de hoje é fazer uma introdução à disciplina História. Ela cabe muito bem numa primeira aula, antes da gente começar a trabalhar com os conteúdos propriamente dito. Então vamos lá. Bom, o que é a História? Eu sempre costumo trabalhar essa disciplina a partir da diferenciação entre História com H e História com E. Há uma diferença, mas também existem algumas semelhanças que podem levar a certas confusões. Bom, ambas, tanto a história quanto a história, são narrativas, são descrições, são relatos linguísticos. Mas a diferença básica entre a história com H, ou seja, a ciência, e a história, é que na história com H, o relato, a narração que é feita, ela tem uma pretensão, ou seja, ela tem um lado performático que está preocupada em que este relato tenha uma certa correspondência, tenha um compromisso com uma certa idade de realidade, uma certa ideia de realidade. A gente sabe que o real é um conceito filosófico complicado, que a realidade não é tão objetiva quanto a gente pensa. Então, para a gente compreender a ciência, a história, é importante compreender como essa ciência funciona, quais são os seus métodos, quais são suas validades e também o seu característico conceito de verdade. Enquanto a história com H, com E, na verdade ela é um relato, ela é uma narração, mas ela não necessariamente tem um compromisso, ou seja, o seu relato não pretende ser algo relacionado à realidade, aos fatos, à mudança, à passagem do tempo. Bom, como a gente percebe, a história é uma ciência, a história com H é uma ciência, mas ela é diferente de uma ciência como a matemática, ela é diferente de uma ciência como a biologia, a física e a química. Essa diferença nasce justamente pelo seu objeto. Qual é o objeto da história? Do que trata a ciência história? Bom, a história trata do tempo, da passagem do tempo, da mudança, das transformações. Isso implica dizer que apenas nós humanos fazemos história, ou seja, apenas nós construímos um relato sobre o tempo, sobre a mudança. E por que apenas nós humanos? Eu gosto sempre de citar o caso do Bram Stoker, ou melhor, do seu personagem principal, o Drácula. Drácula, como vocês sabem, ele é um vampiro e, portanto, ele é eterno. Drácula, ao contrário de nós humanos, não tem interesse em fazer história. Muito pelo contrário, porque ele é eterno, ou seja, o tempo não lhe foge. Ele viu tudo, ele conhece tudo. Na verdade, o que o Drácula quer é esquecer. Ele não quer lembrar. Justamente porque, como ele lembra, como ele já viu tudo, o novo, o entusiasmo, aquilo que é novidade que lhe entusiasma, lhe falta. E é justamente esse entusiasmo que ele quer novamente ter. E para isso ele precisa esquecer. Ao contrário de seres mortais como a gente, nós fazemos história justamente porque somos seres mortais. Nós morremos. Então, portanto, o tempo, que ao mesmo tempo nos constitui, ele nos foge por entre os dedos. Viver é estar preso ao presente e a cada momento, a cada instante, esse tempo presente se dilui como uma ampulheta, como a areia de uma ampulheta no passado. E o homem sente angústia justamente pela sua finitude. E ao fazer história, é uma forma dele, de alguma maneira,
ele pretende tornar eterno, agarrar esse tempo que lhe foge. É uma maneira que ele tem de enfrentar a sua finitude. E é justamente por isso que ele faz história. E a história não é apenas a história de um povo, de uma cultura, de uma tradição. Nós somos história. E como tal, nós somos memória. A psicanálise, o autoconhecimento, tudo que a gente pode conhecer de nós mesmos é memória, é história. E ao construirmos relatos, tanto sobre a passagem do tempo, tanto dos povos, tanto de si mesmo, nós construímos narrações, construímos relatos, a partir dos quais a gente pode se orientar. Bom, ao tentarmos fazer um relato sobre a história, como é a história? A história é um compromisso, uma ciência humana. O seu conceito de verdade e o seu relato nunca são completamente objetivos. Por quê? O historiador constrói esse seu relato voltando-se para o passado, na tentativa de compreender o presente e se orientar em relação ao futuro. Se o historiador, se a vida acontece no presente, isso significa que nós vamos olhar o passado sempre a partir do presente. Ou seja, todo historiador é um ser humano carregado de subjetividade, de valores, de opiniões, de crenças. E quando a gente se dirige ao passado para compreender a origem, para compreender o presente, o nosso olhar vai sempre julgar o passado. Cada historiador vai olhar para trás e vai selecionar os dados, as fontes, aquilo que ele considera importante para compreender o presente e se orientar em relação ao futuro. Bom, cada visão, cada olhar sobre o passado, é impossível que um historiador consiga observar e captar todas as fontes, todos os dados e sejam capazes. Então, cada olhar do historiador é um olhar perspectivo, relativo, ou seja, nunca absoluto. Então, sempre haverá novas formas de você olhar para o passado, novas fontes, novos dados. Então significa que o nosso olhar para o presente, vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente pega, por exemplo, um conceito bíblico, se a gente não tem o apoio de uma teologia, de um estudo, a gente pode pegar um conceito, por exemplo, o conceito de graça no Antigo Testamento. Se a gente pega esse conceito e vai olhar e interpretá-lo a partir do nosso olhar, a gente compreende a graça como uma bênção, um milagre, algo, um estado de espírito. Enquanto no Antigo Testamento, vocês sabem, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele se colocou na frente do templo e para poder entrar no templo, as pessoas tinham que estar puros, estado de graça. Graça, a gente pensa, bom, ele deve estar sem pecados, puro, crente em Deus, mas na verdade graça para os judeus nesse período era apenas um homem que estava limpo da viagem, um homem que não dormiu com mulher de rua, prostituta, ou mulher menstruada. Então perceba, se a gente vai olhar esse conceito sem conhecer algumas informações históricas, nós tendemos a interpretar esse conceito a partir do nosso ponto de vista, de nossa perspectiva. Então, é importante que ao voltar-se à história, ao voltar-se para o passado, não que a gente não vá julgar o passado como a questão da escravidão. Aristóteles, por exemplo, como vocês sabem, é um filósofo que justificava a escravidão por natureza. Nem por isso vamos cancelá-lo. A questão é que o historiador tem que se colocar, de certa maneira, deixando de lado os seus valores para que possa compreender a perspectiva daquele momento, daquele tempo histórico. Não significa que a gente não vai julgar com os nossos olhos, mas significa apenas que nesse momento a gente precisa abstrair, deixar de lado um pouco essa perspectiva para que a gente não seja preconceituoso e julgue o passado antes de compreendê-lo. Além disso, existe outro aspecto muito importante. Como a ciência, história, é uma narração, um relato que pretende ser verdadeiro, embora seja sempre perspectivo e, portanto, sempre ligado a um ponto de vista, a sua verdade nunca é absoluta. Ela é sempre relativa a uma perspectiva. Portanto, isso não significa que a história não seja uma ciência com critério de verdade e validade. Significa apenas que ela possui um caráter específico de verdade e relativo às suas fontes, aos dados. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, o caso de Judas. Até então, antes da descoberta dos evangelhos apócrifos, o que a gente sabia de Judas era que Judas tinha participado da Santa Ceia, tinha recebido algumas moedas para beijar Jesus e revelar assim aos soldados romanos quem era o chamado rei dos judeus. Ao fazer isso,
logo após, ele se suicida. Bom, como vocês sabem, nós tivemos acesso, através de um pastor que por coincidência e sorte, acabou encontrando uma entrada de uma pequena gruta, uma caverna, porque os antigos cristãos, como eram perseguidos pelos romanos, faziam seus encontros, suas orações, seus rituais em catacumbas, em cavernas, em grutas. Bom, esse pastor de ovelhas, por coincidência, ao se escorar num barranco, num antigo monte de terra, acaba encontrando uma entrada dessa caverna. Nessa caverna ele entra lá dentro e encontra vasos quebrados, e dentro desses vasos ele encontra aquilo que ficou conhecido hoje como os evangelhos apócrifos. Os evangelhos de Judas, de Maria Madalena e também, se não me engano, de Tomé. Bom, ao reconhecermos que esses documentos são verídicos, são verdadeiros, foram escritos, ali aparece uma nova versão sobre a participação de Judas. Como vocês sabem, Judas, nesse evangelho, afirma que não traiu Jesus, que ele foi pedido por Jesus que ele o entregasse aos soldados. Nesse caso, tudo aquilo que a gente conheceu sobre a história de Judas, agora passa a ser uma nova versão, uma nova perspectiva. E, portanto, a história passa a ser reconstruída. Por isso, a história é e sempre será uma ciência em eterna construção. Bom, era isso por hoje, meus amiguinhos. Na próxima, a gente retoma com os primeiros conteúdos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a filosofia e no próximo vídeo de história vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República no Brasil. Grande abraço, não se esqueça de inscrever e aguardem, estamos juntos no nosso próximo vídeo. Grande abraço.